E agora é hora do Notícias em Debate pela TVB. A Record, a mais importante região do estado. São 60 municípios e perto de 7 milhões de habitantes que nos acompanham diariamente. E o Notícias em Debate tem como escopo principal conversar sobre política. Política nacional, política estadual, mas sobretudo a política regional. E o nosso representante da região já está aqui nos estúdios. Vamos ver quem é. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que aumenta a pena para instituições e profissionais de saúde que condicionarem o atendimento médico emergencial a qualquer tipo de garantia financeira, cheque calção ou nota promissória. Para o deputado Jonas Donizete, que votou a favor do projeto, casos de omissão de socorro por falta de cheque calção não podem mais ocorrer. Hoje, a punição prevista para omissão de socorro é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Com a aprovação do projeto, que agora segue para o Senado, a pena será de 3 meses a 1 ano, além de multa. O projeto prevê também a obrigatoriedade dos estabelecimentos a fixarem em local visível cartazes ou algo similar com a informação de que constitui crime a exigências dessas garantias financeiras ou ainda o preenchimento prévio de formulários para o atendimento. Bom, para falar desse e outros assuntos, o deputado Jonas Donizete é o nosso convidado desta segunda-feira, 7 de maio de 2012. Deputado, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Elton, alegria toda minha, sempre uma satisfação quando eu venho aqui conversar com todos de Campinas, das cidades da região, toda essa vasta região que a TV Record abrange através do seu programa. E a hora que o Jonas chegou aqui, o deputado Jonas chegou aqui, o pessoal, familiares dos ganhadores do Hipercap estavam na sala de espera ali embaixo. Foi uma festa quando ele chegou, todo mundo querendo cumprimentar, querendo tirar foto com ele e tudo. Muito bom, deputado, sobre esse tema aí, eu fico imaginando o seguinte. O cidadão pobre, por exemplo, que não tem conta em banco. Aí ele, como é que ele vai deixar um cheque calção? Não pode, ele não é atendido, morre se precisar. Isso era antes. E outra coisa, agora precisa ser muito bem explicado e bem fiscalizado, porque de repente o cidadão que não é muito letrado, não é muito informado, vai assinar uma nota promissória lá para garantir um atendimento. Como é que vai ser feito isso? Elton, é verdadeiramente um absurdo que uma pessoa perca a vida porque ela não tem um cheque para dar, porque ela não pode assinar uma nota promissória. Nós estamos falando aqui de hospitais particulares, né? Muita gente já passou por isso e sabe que é uma realidade. Às vezes a pessoa chega no hospital necessitando de um atendimento de emergência, correndo risco de vida, e aí, ao invés de dar a preocupação de atender a pessoa, quer saber primeiro da conta do banco, se tem condição de pagar. Então, isso que nós aprovamos lá na Câmara, do jeito que foi apresentado, foi bem apresentado no início, mas eu quero dar uma explicação, porque senão parece que diminuiu a pena. Não dava para tipificar antes esse tipo de ocorrência como omissão de socorro. Então, a pessoa chegava no hospital, não, tem que ter o cheque, e se não atendesse, ficava difícil tipificar o crime de omissão de socorro. Agora, com essa lei aprovada, fica caracterizado que a negativa de atendimento num hospital por causa de questão financeira, quando a pessoa corre risco de vida, é omissão de socorro, pode dar cadeia e dar uma multa grande para o hospital também. Então, são duas coisas. Primeiro, no bolso, né? Dói no bolso. E segundo, também, a pessoa pagar com pena de detenção ou reclusão por ter se negado a prestar o socorro. Eu acho que um hospital ele tem que ter a parte dele financeira, administrativa para tocar. Eu compreendo que o hospital particular tem lá a sua questão de renda, de lucro, mas não pode colocar o lucro acima da vida humana. Se é um caso que dá para encaminhar, que a pessoa não corre risco de vida, tudo bem. Mas em caso de correr risco de vida, tem que atender. Não pode ficar pedindo cheque ou pedindo para assinar nota promissória. Porque na hora de um aperto, é o que eu disse eu estava falando no começo, eu não tinha citado o hospital particular. Na hora de um aperto, de uma necessidade, de uma ocorrência grave, o cidadão vai levar no primeiro hospital que ele encontrar, no mais próximo. E aí é que eu digo, às vezes o pobre que não tem conta em banco, ele vai levar no hospital particular, porque não sabe se é particular ou se é do SUS, e acaba passando por isso. Ele tem que pegar o cidadão doente e levar para outro hospital do SUS, que aí não se exige, teoricamente não se exige. Sem contar, né, Elton, que na hora do desespero, às vezes, sem poder, sem ter, a pessoa acaba assinando coisa, né? Eu conheço casos de pessoas que depois, porque é a vida da mãe, a vida do pai, a vida de um filho,
daqui que eu assino, né? E depois tem pessoas que complica a vida dela por causa dessas questões. Agora, deputado, ainda sobre essa questão de saúde, os prefeitos que têm vindo aqui ao programa reclamam muito, porque, na verdade, tudo estoura em cima do município. Todo mundo sabe onde o prefeito mora e a reclamação é contra ele. E os municípios estão arcando com uma responsabilidade muito grande, que deveria ser do Estado e da União. A União ainda manda um pouco mais, o Estado um pouco menos. Bem menos. Qual é a saída? O senhor está lá em Brasília, vendo essa chiadeira dos prefeitos, o senhor visita as prefeituras todas da região aqui, onde tem um bom trabalho. Qual vai ser o conserto? Como é que vai arrumar essa questão da saúde? Elton, a gente precisa de mais recursos para a saúde, mas eu tenho comigo o seguinte, que primeiro precisa racionalizar, usar bem o que tem. Eu acho que precisa ter um sistema em que a rede de saúde pública funcione adequadamente, em que os recursos sejam usados de forma objetiva, né? E também nessa questão do plano de distribuição de recursos federal, estadual, aqui na nossa região, na parte do estado, nós temos 2 grandes hospitais estaduais. Um é o Hospital das Clínicas da Unicamp, que atende muita gente. O outro é o Hospital Estadual de Sumaré, né, que também faz um atendimento a muitas pessoas. E nós temos as AMES também, que infelizmente Campinas não recebeu. Estava destinado 2 AMES, a prefeitura tinha que... AMES é ambulatório médico de especialidade. Hoje é uma das maiores carências do setor público de saúde, é uma consulta com especialista, para a pessoa às vezes estar com um problema gástrico ou então um problema na visão. E essas AMES, elas têm essas consultas com mais facilidade. Foi destinado 2 para Campinas, ainda no governo anterior, a prefeitura teria que apontar 2 lugares. Uma seria na PUC, chegou a ensaiar alguns passos para isso, mas não foi para frente. E por falta dessa indicação, Campinas acabou não recebendo esses ambulatórios médicos de especialidade. Então, acho que falta uma junção maior, falar a mesma língua e principalmente aplicar mais recursos. Inclusive também na questão do governo federal, porque a maior parte do bolo dos impostos fica na mão do governo federal.